Que o Kobe é o prodígio da marinha, todo mundo sabe. Mas a gente já parou pra pensar o quanto esse moleque evoluiu até agora? O recruta tímido da marinha que um dia foi refém da Álvida, hoje é um dos nomes mais promissores da nova geração. O cara enfrentou Barba Negra, deitou uma montanha na base do murro e ainda foi treinado pelo Garp, mano. Simplesmente o herói lendário. Aí fica a dúvida, se a gente botasse o Kobe de hoje contra os vilões do Luffy do passado, o quão longe esse Kobe ia chegar? Será que ele ia passar o rodo em geral? O bichinho ainda ia ter que comer muito arroz com feijão e haki ainda pra conseguir chegar perto. Mas hoje a gente vai responder isso analisando cada vilão com base no nível que o Kobe atingiu pós-time skip. E vocês sabem, né, como é que a gente traz as nossas análises aqui. E é isso, vamos lá. Primeiro vamos começar com o Bug. Acho que naquela época o Bug era só um palhaço. Literalmente só um palhaço, né? Todo desmontável e com uma fruta legal e autoestima infinita. Não tinha haki, não tinha estratégia e vivia mais de sorte do que de força. Era tipo um chefe da uma fase de tutorial e o cara foi simplesmente o primeiro boss, assim, do Luffy na história, né? Já o Kobe de hoje, mano, é outro papo, outra história. Domina Soru, tem haki do armamento, haki da observação, ainda foi treinado pelo Garp, mano. Mas é só um murro bem dado com haki e o Bug vira confete de guerra. Mas aqui pra mim o Kobe vence fácil. O Bug ia ter que reaprender a se montar de novo. Aí a gente vai agora pro Arlong. Mas o Arlong era um brutamonte tritão, né? Com força absurda e temperamento de tubarão revoltado. Mas o cara é tão otário de um jeito que o cara fez a Nami chorar e ainda destruiu uma vila inteira com as próprias mãos, mano. Típico vilão otário mesmo, tá ligado? Mas vamos concordar aqui, né? O cara era uma muralha, um brutamonte com um cérebro de amoeba, mano. O bicho era burro, muito burro. Kobe hoje tem velocidade, leitura de combate, haki, mas essa história que eu tô falando sempre, mano. Achei só não seria mais rápido do que o Arlong que consegue reagir, como já ia desmaiar ele antes de começar a parada, tá ligado? Mas o Arlong não ia entender nem o que aconteceu, mano. Achei que pra mim é vitória limpa, o Arlong que volta pro mar sem nem saber quem bateu nele. Aí aqui agora a parada começa a ficar interessante. A gente vai pro Crocodile, chá. Mas Crocodile foi o primeiro grande vilão de One Piece, né? Sim, vilão de verdade mesmo, tá ligado? Chichibukai, usuário de Logia, capaz de sugar a vida dos outros com a mão, um plano gigantesco pra tomar um reino inteiro, mano. Acho que o cara quase matou o Luffy 2 vezes e só foi derrotado porque o Luffy é teimoso igual uma porta, mano. É burro e teimoso. Mas, como eu venho falando, o Kobe de hoje tem haki. E naquele momento da história ainda não tinha sido apresentado esse sistema de poder em One Piece. Mesmo que a gente imagine que o Crocodile tivesse. Mas, teoricamente, né, na prática, ele não tinha, tá? Ele não tinha haki. E contra um Logia, cara, um usuário de haki, chapa, muda tudo, muda toda a história. Ele ia poder tocar no corpo verdadeiro do Crocodile. E aí já era anulado total. O diferencial é que o Crocodile é esperto, cara. Tem anos de experiência e usa o ambiente ao favor dele, tá ligado? Então o Kobe ia ter que manter a cabeça fria, porque com certeza, chapa, não ia ser uma luta fácil. Com certeza não ia ser. Aqui, na minha opinião, uma vitória difícil, bem difícil, mas possível. O Kobe ia sair todo esfolado, mas ia sair com um troféu. Pra mim aqui o Kobe ganha também. Me desculpa, galera, me desculpa. O que vocês acham? Vai falando aí embaixo aí, galera. Vai digitando, pode me xingar aí. Aí chega nele, o brabo, Enel, companhia de energia. Aqui no meu estado, galera, a companhia de energia é Enel, tá? Acho que em São Paulo também é. No estado de vocês é qual? Enfim, macho Enel era quase um boss de Dark Souls, né, mano? Voava, teleportava com raio, lia mente, através do mantra, né? Ainda dava choque que fritava até pensamento, mano. O único motivo do Luffy ter vencido ele é que ele era de borracha, mano. Agora tu imagina o Kobe, que não é de borracha, mas tem haki do armamento. Ele pode atingir o corpo do Enel, o corpo verdadeiro do Enel. O que, como eu já falei, vai mudar completamente o jogo. Mas ainda assim, cara, o Enel tem um estilo campo minado. Qualquer passinho errado, chapa, e você vira carvão. O Kobe ia ter que ser preciso, rápido, e ainda evitar o spawn dos trovão que ia surgir do nada, tá ligado? Pra mim aqui, na minha opinião, pode ser um empate, tá ligado? Tem possibilidade. Pode ser uma vitória muito difícil. Então eu fico muito dividido aqui, nesse caso. É uma luta de altíssimo risco. O que vocês acham? Vocês acham que o Kobe conseguiria derrotar o Enel? Aí, cara, a gente vai pro Rob Lute. O Lute naquela época era um assassino profissional da CP9, lutador de Rokushiki completo. O cara simplesmente apresentou esse modo de luta pra gente no anime, mano. Mesmo que seja um otário. E tinha a Zoan mais agressiva da época, mano. O cara era um monstro em combate físico. E ainda tinha aquele estilo de vilão otário, tá ligado? Calado, que só acha graça ou sorri quando quebra a costela de alguém, entendeu? Esse cara é o Rob Lute. Mas o Kobe atual, mano, também domina as técnicas do Rokushiki. Mais rápido e fisicamente, provavelmente ele tá mais preparado, tá? O cara enfrentou piratas do Novo Mundo, sobreviveu a Hachinosu, tá ligado? E já viu o terror de frente, mano. O Lute dessa época, galera, me desculpa, mas
não teria esse mesmo currículo, entendeu? Não ia ter esse mesmo impacto, nem fodendo. Pô, e me desculpa, galera, tem que falar isso, cara. O Kobe, ele foi treinado pelo Garp, mano. Usava o navio como um saco de pancada, mano. Vocês acham mesmo que o mesmo treinamento que o Garp passou pro Kuzan, pro Aokiji, entendeu? Ele não passou pro Helmap, pro Kobe, tá ligado? Mesmo que o Helmap seja um bosta, mas a gente viu o tanto que o Kobe tem de poder em Hachinosu, mano. O tanto de potencial que o moleque tem, entendeu? Então ali, já é pra entrar no currículo. Aquele feito que ele fez em Hachinosu foi insano, foi do caralho, tá ligado? Não colocar isso ali como um argumento é loucura, muita loucura. Então pra mim, contra Rob Lute, Kobe vence, mas seria uma luta de igual pra igual, tá? Pra vocês não me matarem. Aí Gekko Moria, né? Pelo amor de Deus. Acho que o Moria é o vilão mais controle remoto que existe em One Piece, né, mano? Só fica sentado mandando a sombra dele fazer o trabalho pra ele. O ponto mais alto do Moria foi o Wars, né? Que é aquele gigante ancestral zumbi. Mas tirando isso aí, macho, só tem aquele hack que ele usa no final, que ele engole as sombras tudinho, tá ligado? E fica horrível daquele jeito, ridículo. Parece um Megazord, lembra muito o Megazord transformando nos Power Rangers. Mas no final, ele era só um Chichibukai fudido, preguiçoso, tá ligado? A verdade é que o Kobe não ia dar espaço pra um cara desse ter esse tempo todo pra pensar e fazer essa parada toda que ele fez contra o Luffy, entendeu? Porque a gente sabe que o Luffy é lesado, mas com leitura de campo, velocidade de combate direto, acho que ele lascava o Moria antes mesmo das sombras ter tempo de levantar. E se o Moria tentasse roubar a sombra dele, o Kobe provavelmente ia explodir o cenário antes de perder o ritmo da luta. Acho que aqui é um dos mais fáceis. O Kobe vence fácil demais. O Moria ia ter que voltar pro caixão aí nesse caso. Rode Jones. Mas é o Rode bombado, né, mano? O cara era tipo um Arlong que caiu dentro de um poço de anabolizante. Era forte, mas não tinha nem cérebro nem haki. E a moral do cara era de um vilão genérico de RPG total. O Kobe ia lidar com um cabo desse igual um professor que corrige prova errada. Rápido, direto, sem piedade. Mas Rode Jones é só força bruta. Isso não sustenta uma luta contra alguém que é treinado pra lidar com piratas do novo mundo. Rode Jones ia passar mal. Que é vitória rápida. Aí agora, meu filho, do Flamengo. Cara, do Flamengo é outro nível, né? Akuma no Mi despertada, aqui avançadíssimo, poder de manipulação absurda e resistência acima da média. O cara conseguiu peitar o Gear Force do Luffy, ainda peitou bastante, tá ligado? E aqui, infelizmente, nossa jornada é aonde o Kobe para. Porque o que separa ele do Flamengo, cara, não é só poder bruto, tá ligado? Mas experiência em combate, experiência em guerra, domínio absoluto da própria fruta, mesmo que o Kobe não tenha fruta, mas o do Flamengo tem, e a gente sabe o quanto esse cara domina a fruta que ele usa, tá ligado? E, cara, um nível de haki que o Kobe ainda não demonstrou ter. O Kobe não venceria o do Flamengo. Então aqui pra mim o Kobe perde. Não sei se seria um massacre total, tá ligado? E eu acho que aqui o Kobe ia passar mal. E o Kobe começava a passar mal. E se ele perdeu aqui pro do Flamengo, cara, não adianta a gente falar de Katakuri que vem depois, Kaido de Big Mom, entendeu? Desses outros vilões que vem depois do Flamengo. Porque se ele perdeu do Flamengo, cara, que vem depois é pior. Então a jornada do Kobe, galera, eu acho que acaba aqui, tá? E vocês? O que vocês acham dessas análises? Vocês acham que o Kobe realmente conseguiria passar por todos esses vilões que eu falei até agora? Ou vocês acham que em algum momento ele não ia vencer? Vocês acham diferente de mim? Acham que ele conseguiria vencer o Flamengo? Acho que é muito difícil ter alguém que ache isso. Mas fala aí, algum personagem que eu não citei, que deveria estar aqui, que o Kobe venceria ou perderia, pode colocar aí embaixo, que a gente vai conversando aí, galera. A gente tá aqui pra isso. Não se esquece de se inscrever no canal, segue a gente no Instagram. Deixa o like, comenta, compartilha pro teu amigo que gosta de One Piece. E é isso, guys. Tamo junto, é nóis e per...